Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 32 anos e eu trabalho no Sicredi União Paraná, São Paulo. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre uma história cooperativista. Eu vim falar de gente, né? Não tem nada mais cooperativismo do que isso. E especificamente de mulheres. E para começar essa história, eu vou começar com a minha história. Eu sou uma mulher que foi criada dentro de uma família com mulheres muito potentes e fortes. Até os 10 anos, fui criada pela Dona Mercedes, a minha avó querida. Eu vi ela fazer pão enquanto resolvia o problema dos filhos. Fazer um macarrão maravilhoso que eu carrego como hábito até hoje. E ela deu frutos, ela teve muitas filhas, netas, e eu e minhas primas e a minha mãe crescemos todas juntas. E então, para mim, falar de mulheres é tão natural. E foi aí que eu desenvolvi a minha vontade de ter uma sociedade mais justa, de ter uma sociedade com mais equidade. Aí sim começa a minha história com a cooperativa. Eu entrei na cooperativa, eu tinha 19 anos e era tudo tão novo pra mim e eu acho aquilo o máximo. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência com agricultores, peguei a raiz do cooperativismo e eu tive uma trajetória na cooperativa muito bonita. A cooperativa me deu tudo. Há uns 2 anos atrás, eu fui promovida para ser gerente administrativa financeira de uma agência nova. Sabe, construir uma agência do zero, tijolinho por tijolinho, é surreal, desafiador, interessante você fazer parte daquela história. Quando eu e minha gestora pegamos a nossa equipe, adivinha? Era uma equipe só de mulheres. Até perguntei se isso era alguma estratégia, mas não era. E a gente olhou uma pra outra e a gente começou a ouvir aqueles monstros que a gente ouve durante a vida. Muita mulher junto dá problema, muita mulher junto não vai dar certo. E isso pra mim foi um combustível. Eu falei, não, essa agência vai dar certo. A gente precisa ter 2 itens, união e educação. E eu pensei, a gente precisa unir essa mulherada para que a gente construa uma história bonita aqui dentro. Foi então que a gente teve o nosso primeiro encontro e eu entreguei um card para elas. E nesse card estava escrito a palavra que seria o propósito da minha vida, um dos propósitos da minha vida, que é a sororidade. A sororidade advém da palavra soror, que em latim significa irmãs. Nesse cardzinho estava escrito assim: é a busca pela união e a empatia entre as mulheres, que a gente precisava construir uma agência. E, gente, com muita emoção eu posso dizer para vocês, deu muito certo. Hoje nós completamos 2 anos de agência, nós já nos pagamos, nós temos uma quantidade de ativos muito bacana. Foi graças à união que a gente tinha uma com as outras, o que a gente construiu juntas, o que a gente se olhou. Não era uma competição, era que juntas a gente ia fazer aquilo dar certo. É só numa cooperativa que eu ia ter a oportunidade de fazer um trabalho como esse. Foi nesse momento e por causa desses resultados que eu decidi ir para o segundo item, que é a educação. Eu queria fazer com que o trabalho que a gente tinha feito ali fosse expandido. Eu queria levar esse trabalho para as outras agências, eu queria levar esse trabalho para a associada. Foi então que eu montei um material, estudei muito, e nesse material eu montei um caminho, uma história de como a competição feminina começou, como a gente caminhou sobre isso e como essa união poderia dar certo se a gente pudesse olhar umas para as outras. Foi então que eu montei esse material, coloquei debaixo do braço, bati na porta de uma agência e falei, gostaria de apresentar esse material aqui. Foram dias incríveis que eu já vivi até hoje, desses trabalhos que a gente fez na agência, de dar tarefas, da gente se olhar, disso refletir na gestão. Porque eu sempre falo, colaboradores com autoestima boa e com educação, eles refletem na vida dos associados. Quando a gente tem propósito, o associado sente. Eu sentia isso dentro da agência. Quanto mais a gente educa, quando mais a gente dá esse intelecto para os colaboradores, para os associados, melhor eles ficam. No último Dia das Mulheres, uma regional me convidou e eu falei para 100 mulheres. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu pude falar coisas que elas precisavam ouvir ou que pensavam e não conseguiam falar, como se elas tivessem voz. Foi muito legal. Eu acho que a educação leva de uma maneira leve e ela traz tantos resultados e dessa maneira leve a gente conseguiu atingir tantos objetivos. Eu tenho feedbacks incríveis das gestoras, da equipe, da união que essa equipe conquistou depois desse trabalho. E o meu desejo é esse, de levar muito mais isso para outros lugares, para associado, para outras agências, para onde eu puder ter voz. E com certeza a minha história com a cooperativa me deu isso. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer a oportunidade de ter voz. E o cooperativismo, através da união e da educação, faz com que a gente tenha isso. Esse é o meu recado. Muito obrigada pela oportunidade.